bacanas dos seus projetos. Na aula de hoje, vamos dar sequência à nossa criação de uma agenda de atividades utilizando o VBA. Então, para você que quer ficar craque no VBA, quer desenvolver, quer começar a fazer projetos mais robustos, né, com um nível de complexidade maior e um profissionalismo mais bacana, né, para você poder monetizar, para você poder impressionar no seu trabalho, então não perde a aula de hoje. E se você por acaso não viu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui o link das outras aulas para você conseguir acompanhar com a gente sem problemas. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre List View, que é um controle super bacana, muito importante. Vamos corrigir aí algumas questõezinhas do nosso projetinho para que ele fique ainda mais robusto e depois a gente vai começar a fazer aí nossas primeiras implementações para fazer o preenchimento na nossa base de dados. Então, bora lá para o Excel para a gente poder dar sequência no nosso projeto. Bom, então eu estou aqui no VBA. Esse é o formulário que a gente já está montando, né? Então, normalmente eu começo o vídeo lá pelo Excel, né? Mostrando o formulário aberto. Como eu sei que vocês já estão acompanhando aqui os vídeos, eu já vou vir aqui direto, até para poder mostrar um detalhezinho, um bug que eu deixei passar aí na aula 2, tá? Então eu vou começar o vídeo de hoje corrigindo um bugzinho, que é super simples de corrigir, tá? Não é nada demais, não se preocupa quem estava acompanhando já, vai ser uma questão super rapidinho para a gente fazer. Então eu vou rodar aqui com vocês para vocês verem o problema acontecendo, porque se eu rodasse duas vezes, né, se eu já deixasse ele aberto antes, vocês não iam conseguir enxergar ele acontecendo. Então eu estou aqui com o formulário, vou usar aqui o F5 para poder rodar o formulário, né? E aí o formulário abriu, bonitão, tem aqui o nosso calendário, os nossos controles. Mas tem um problema, tá tudo em preto, né? Então, com exceção do calendário, tá tudo em preto. Percebe o frame aqui, olha, tá em preto, o calendário, aqui tudo do filtro, tudo das atividades, o botão de salvar atividade, tá tudo preto e não era assim que era para ficar. Ele deveria ficar entre verde e azul, né? Que são os padrões que a gente está utilizando lá no nosso calendário, que tem a ver com a identidade aí do nosso formulário. Por que isso daqui está acontecendo? Porque quando eu fiz a automação, eu adicionei aqui esses controles novos, eu fiz uma mudança lá no User Form Initialize e eu coloquei os códigos na posição errada. Então a gente só vai precisar pegar dois controles, duas linhas de código e vamos movimentar ela para uma outra posição, que é justamente o que vai corrigir essas cores aqui para a gente. Então, eu vou fechar aqui o formulário, vou voltar aqui para o User Form, vou clicar duas vezes aqui no próprio User Form, só para abrir aqui o User Form Initialize, tá? Esse daqui é o código que a gente fez, e aqui estão as duas linhas de erro. O call variáveis, md variáveis at variáveis, e o call md cor at cor, tá? Por que que isso daqui está errado nessa posição? Porque eu estou atualizando tudo, né? Tudo aqui do Mi, todos os controles aqui do Mi, que já tem bastante coisa, antes de atualizar as cores. Então, quando ele vai dar nome para as coisas, já está tudo feito. E por que só o calendário está saindo certo? Porque o calendário está depois, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, vou dar o Ctrl X para recortar esse pedaço do código aqui, e eu vou colar ele aqui mais no comecinho. Então, eu vou colocar ele depois desse Next aqui, olha. E Ctrl V. Perfeito. Vou rodar o código assim e voilá! Né? Vai ficar tudo colorido, cinza, azul, ali o botão em verde, conforme a gente tinha definido anteriormente. Então, a primeira questão foi consertar um bugzinho do nosso sistema, coisa que não era nada demais e que acontece. Peço perdão, passou batido, mas quando a gente está trabalhando com manutenção de código, eu falo manutenção porque esse código já existia, a gente está implementando mais coisas nesse código, esse tipo de coisa pode acontecer. Bom, o que a gente vai fazer agora? Tem um segundo problema, e esse sim era previsto, já sabia que ia acontecer, e já estava previsto aqui para a gente poder resolver nessa aula mesmo. Que é o seguinte, quando a gente fez aqui esses controles, tá? Quando a gente seleciona um controle, ele está com texto padrão, ele some, quando eu saio ele volta, né? Isso tanto aqui quanto aqui no filtro. Mas olha o que acontece se eu estou aqui, né? Então ele está vazio, e eu venho aqui e clico aqui no controle do filtro. Ele não escreveu de volta. E se eu clicar de volta, agora vindo aqui, olha, o responsável da atividade, agora ele preencheu aqui em cima, mas lá no filtro ficou vazio.
Por que isso está acontecendo? Por conta do frame, tá? Isso está acontecendo por conta do frame. Então, a última coisa que a gente fez na aula 2 foi fazer essas mecânicas aqui, né, de entrada e saída para todos esses controles, que deu bastante trabalho, porque são vários controles. A gente até usei bastante Ctrl+C, Ctrl+V lá no final daquela aula para agilizar um pouco. Ainda assim ficou uma aula com um pouquinho mais de 1 hora, né? Mas aqui a gente vai fazer um evento no controle, vamos fazer um código, desculpa, vamos fazer um código no evento exit dessas caixas, né, desses frames. E isso vai corrigir essa questão para a gente. Bom, fazendo isso, então, eu vou fechar aqui novamente o formulário, vou vir aqui no frame atividade, né, no FM atividade, vou vir no evento exit dele, tá? Então, vou vir aqui no evento exit, e aí aqui eu vou fazer uma alteração no meu código, tá? Então, como é que vai ser essa alteração? Eu vou fazer, olha, with me, né? Então, dentro com foco no formulário, né? With me, só voltei ele para colocar em caixa alta por conta de mania, e end with para eu não me esquecer disso. Perfeito. Feito isso, galera, o que eu vou fazer aqui? Olha, dentro desse with me, agora eu vou perguntar para cada uma daquelas caixas que fazem parte do quadro atividade, se ela ficou vazia. Se ficou vazia, ele volta com seu respectivo texto padrão, tá? Como que eu vou fazer isso, né? Então, eu vou começar ali, vou pegar aqui a primeira caixa, né? Então, até para a gente relembrar aqui, é a TB descrição. Depois, eu tenho CB nome, eu tenho TB prazo, CB categoria e TB OBS. Esses aqui são os que eu tenho que mexer lá. Se vocês lembrarem, para os filtros eu fiz diferente. Eu fiz TBF, descrição, F, data, F, conclusão. Por que eu fiz com esse F ali? Talvez você tenha ficado se perguntando isso antes. E eu fiz isso justamente para facilitar essa parte do código. Porque agora eu sei que todos que são TBs ou CBs sem F fazem parte aqui do quadro atividade. E todos que são com F fazem parte do quadro filtros, tá? Então eu fiz isso só para facilitar um pouco aqui a vida, ok? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar ponto TB e vou colocar aqui todos os TBs que não tem F, tá? Então, descrição, ponto, ou melhor, né? Não é nem um ponto TB, é if.tb descrição, ponto, value igual a empty. Então, se o TB descrição ficou igual a vazio, then, e vou fazer aqui na mesma linha mesmo. Ponto TB descrição, ponto value, o valor dessa caixa vai ser igual ao TP descrical. Feito isso, então o que ele vai fazer? Toda vez que ele ficou vazio, ele vai colocar o texto de volta. Mesma coisa agora eu vou fazer para todos os outros. Então, if.tb. Aí F é para o filtro, OBS. Né? Então, se o TB OBS, ponto vazio, é igual a empty, then ponto TB OBS, ponto value vai ser igual a TP OBS. Né? Então, ele vai virar ali o texto padrão dele. Vamos para o próximo. if.tb. Fizemos a descrição, fizemos OBS, agora é o prazo. Né? Então, se o TB prazo ponto value é igual a empty, then mi.tb prazo ponto value igual a TP prazo, né, que vai preencher lá o valor de novo. Agora eu vou fazer isso para os CBs. Então, if.cb categoria ponto value igual a empty, then ponto cb categoria ponto value é igual a TP categoria. Depois eu vou ter if ponto CB, né? Então categoria já foi, F categoria, F ref, CB nome, né? Ponto value, e esse daqui eu não me lembro, deixa eu conferir aqui o TP dele como é que ficou, rapidinho, vou vir aqui embaixo, olha. Então eu tenho o TP responsável, tá? Então o dele é o TP responsável.
Então, vou voltar lá. Aqui. Então, cbnome.value igual a empty, then ponto cbnome.value é igual a pp responsável. Aí, if ponto cb, então já foi o nome, fff, e depois já vem contas. Então, aqui desse carinha já acabou. Vamos testar isso daqui para a gente entender isso aqui funcionando. Vou rodar aqui o código. Eu cliquei aqui na descrição, ficou vazio. Cliquei fora, agora ele voltou. Olha que bacana. Só que o que acontece? Ele voltou com ele azul, percebeu? Então, ó, eu estou fora, voltou a escrever em azul. E não é o certo, ele tem que escrever em cinza. Como que eu vou fazer agora para ele escrever isso em cinza? Olha, então, todos agora estão funcionando. Só que todos estão ficando lá em azul, tá? Só esse daqui que não. Então, eu provavelmente digitei alguma coisa de errado ali nele. Vamos conferir. Então, eu vou vir para cá, vou lá no meu FM, deixa eu achar ele aqui, FM atividade, que é o que eu estava mexendo. Então, if tblbs.value igual a empty, então tblbs.value igual a pbs, escrevi aqui, né? Mas é obs. Então, isso aqui vai fazer ele ficar certo. Então, percebe que só de fazer isso daqui, ele já colocou o texto. Mas e para eu colocar, fazer com que isso daqui fique cinza, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte, olha. Agora que vocês já entenderam, eu vou jogar aqui para baixo. Aí eu vou fazer ponto .tb descrição ponto .forcolor igual md cor ponto cinza. E vocês vão ver que todos eles vão ter esse final aqui. Ponto .forcolor igual md cor ponto cinza. Então eu vou copiar isso aqui para poder usar nos outros. Em diff. Mesma coisa aqui no de baixo. Então, ponto .tb obs ponto .forcolor, e aqui eu já posso colar, ponto .forcolor, md cor cinza. Em diff, mesma coisa para o próximo. Inclusive esse mi aqui sobrou, não preciso dele, né? Então ponto tb prazo, ponto value, beleza? E ponto tb prazo, ponto forcolor, vai ficar cinza. Em diff, e aí aqui a mesma coisa também. Categoria, aí vou vir agora, aqui embaixo, ponto cd, categoria, ponto forcolor, também vai ser a cor cinza, em diff, e o último, né? Responsável, aí ponto cb responsável, o nome quer dizer, né? Vai ser o forcolor e aqui em diff. Perfeito. Então, com isso daqui, agora eu vou salvar, vou rodar ele de novo, cliquei, saí, voltou o texto em cinza. Cliquei, saí, voltou o texto em cinza. Então, percebe que fazendo desse jeito, até quis fazer aqui passo a passo para ficar mais claro o que a gente estava fazendo lá. Tá? Então, resolveu para todos os controles aqui da atividade. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mesma mecânica, a mesma solução para os filtros, tá? Então, eu vou lá no FM Filtros, tá? Então, eu vou fazer isso daqui até um pouco mais direto, digamos assim, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou fazer lá o if, me, e aqui end with, e aqui eu vou fazer de novo aquelas perguntas, né? Então, ponto if, ponto, vou começar pelos TBs também, F conclusão, né? Então, se a conclusão, o que era a conclusão? Era uma data lá, né? A data que a pessoa termina essa atividade. Ponto value for igual a empty, then, já vou jogar aqui para baixo, end if, e aqui eu vou fazer as duas mudanças, né? Então, ponto TB, F conclusão, ponto value igual a TP conclusão. Né? Eles têm quase certeza que era esse o texto dela. Deixa eu conferir aqui. TP conclusão, tá aqui embaixo, né? Então, tá ótimo, tá resolvido aquele lá. Deixa eu só achar meu código aqui de novo. Pronto, então eu tô aqui no FM Filtro. Então, ele já ficou igual ao TP, e agora eu vou mudar o for color. Então, ponto TB
conclusão, ponto for color vai ficar cinza. Tá? Então isso daqui já vai mudar ali o primeiro controle. Vou copiar esse if inteiro, tá? E agora eu vou só conferir. Então, ponto TB, já fiz esse daqui, agora é o fdata. Tá? Então, vou colar, vou selecionar esse trecho aqui, olha. Vou dar aqui um Ctrl L. Substituir, né? E aqui, o que eu vou substituir? Eu vou trocar todos os pontos TB F conclusão para ponto TB F data. No texto selecionado, vou mandar substituir todas, trocou 3 vezes, já trocou ali tudo para mim. E agora eu vou trocar TP conclusão por TP data. Feito isso, ele vai trocar uma vez ali para mim, então já trocou. Ótimo, vou para o próximo. Então, vou vir aqui embaixo, vamos ver qual que é o próximo TB que a gente tem. Então, fdata, fdescrição aqui agora. Né? Então, eu vou colar novamente. Novamente, eu vou trocar aqui ponto .tbf conclusão, vai virar ponto .tb descrição. F descrical. Né? Então, isso daqui vou trocar, vai trocar 3 vezes, e depois, novamente, TP conclusão vai virar TP descrical. Trocou, vai trocar mais uma vez. Percebe que isso aqui acaba me ajudando agora para eu poder fazer com um pouco mais de velocidade. Tá? Visto que são alguns. Né? Já colei mais um ali, mas deixa eu pegar aqui o próximo nome, F-fim. Tá? Então, opa, vai ser o F-fim ali agora. Então, eu vou selecionar aqui, vou vir aqui, o legal é que ele já fica salvo aqui, né? Então, tbf conclusão vai ser ponto tbf fim. Substitui todas, trocou 3 vezes para mim. Aí depois, tp conclusão vai ser tp fim. Substituiu uma vez, ótimo. Vou vir aqui, vou conferir o próximo, ponto tb fim, agora vai ser o tbf início, que é o último tb que a gente tem, tá? Então, vamos lá, Ctrl V. Vou colocar aqui TP conclusão, nem vou mudar ali, já vou colocar aqui início. Substitui. E agora aqui, ponto TB conclusão, vai virar ponto TB início. Então, F início, né? Substituir todas, substituiu 3 vezes, já foi todos os TBs. Agora eu vou para os CBs. Né? Então, vou vir aqui, ponto CB, eu tenho F categoria, F resp. Tá? Então, são 2 que eu tenho ali. Eu vou deixar aqui, vou vir aqui, vou trocar agora. O ponto TB conclusão vai virar ponto CB F categoria. Substituir todas, trocou 3 vezes. TP conclusão vira TP categoria. Vai trocar uma vez. Perfeito. Vou vir aqui embaixo, vou colar pela última vez. Olha o tamanho do código, só por conta de Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí agora, vou trocar aqui TP, esse daqui, né, vai ser o resp, então vai ser TP responsável, né, que lá o TP estava com o nome inteiro, mudou, ficou 1, e agora ponto .tbf conclusão vai virar ponto .cbf resp, que é o nome do nosso controle. Substituiu 3 vezes. Feito isso, está pronto aqui a nossa segunda solução, é isso, a segunda correção. Então, cliquei lá. Cliquei aqui embaixo, opa, a descrição ali não voltou, vamos descobrir daqui a pouco por quê. Deixa eu colocar isso aqui em vazio, clicou fora. Ah, tá, já sei o que eu fiz de errado ali, olha eu fazendo bobagem aqui, galera. Deixa eu vir aqui, já vou mostrar aqui para vocês já. Eu fiz todo o código no evento click, né? E eu não quero evento click, eu quero evento exit. Então, eu vou vir aqui, vou mudar evento exit. Vou copiar isso daqui, olha. E vou colar aqui em cima, só para não ter o trabalho de mexer de novo, ok? E vou vir aqui, vou apagar essa parte aqui de baixo. F5, cliquei lá, cliquei aqui e voltou o texto de descrição. Cliquei aqui, dei delete para ele ficar limpo, e aí embaixo voltou o texto. Cliquei aqui, delete para ficar limpo,
ele voltou o texto. Então, percebe que assim ele funciona e fica bem mais agradável aí para a gente poder trabalhar. Tudo bem? Ótimo. Então, com isso, a primeira parte dessa aula de hoje já está concluída e nosso primeiro objetivo, que era justamente fazer essa atualização, né? Fazer com que a gente conseguisse corrigir esses dois probleminhas. A segunda parte da aula de hoje, né, é começar a trabalhar com a questão da list view, tá? Então, o que acontece com esse tal de list view? List view é como se fosse uma list box. Ele lembra um pouco a list box. Funciona, atende a mesma necessidade, de certa forma, tá? Só que na list view dá para você fazer mais coisas, digamos assim. Como assim? Quais são os exemplos de coisas que dá para fazer na list view e que não dá para fazer na list box, ou que é muito mais difícil você tentar fazer na list box? Por exemplo, na list view, uma coisa que a gente vai fazer inclusive, você pode inserir ícones, né? Então você pode colocar um ícone. No nosso caso, o que a gente vai fazer aqui, né? Como que a gente vai lidar com essa questão aqui de ícone, né? A gente vai colocar justamente um ícone que indica uma coisa positiva quando a atividade está concluída, um ícone que indica uma coisa negativa quando a atividade está atrasada, e um ícone ali talvez de alerta quando a atividade está pendente. Tá? Então a gente vai fazer isso para ficar ali mais legal, mais interativo, mais intuitivo aí também. Isso é uma coisa que não dá para você fazer com a Listbox. Uma outra coisa que é muito legal na List View e que na Listbox fica muito difícil de fazer é você fazer a classificação dos seus dados pela coluna, de forma bem simples. Como assim? Com a List View, cada coluna que você tem na sua lista é meio que independente. Então você consegue fazer uma automação que a pessoa dê clique, ou por exemplo, duplo clique no nome, né, de uma coluna, por exemplo, nome da pessoa. E aí ele classifica tudo em ordem alfabética de acordo com o nome da pessoa responsável por aquela atividade. Ou, agora eu quero classificar com relação ao prazo. Então você vai lá, classifica, e aí deu duplo clique, né, ele vai classificar de acordo com aquele prazo. E fica super legal, super bacana, né, de você poder trabalhar. Né? Então ele fica super inteligente. E o código para fazer isso com List View fica muito simples. Outra questão, na List View, você pode, a pessoa, né, o usuário, ele pode mudar a largura das colunas. Ele pode arrastar uma coluna de um lado para o outro, né? Então, colocando na ordem que fica mais agradável para ele. Né? Então, tem muita coisa que dá para se fazer com a List View que não dá para fazer com a List Box, tá? Por que então eu normalmente mostro nas aulas a List Box? Porque a List View ela tem duas situações. Primeiro, que ela precisa de uma certa configuraçãozinha para você poder começar a trabalhar com ela. Coisa que eu evito. Eu evito usar controles em aulas aqui dentro dos vídeos do YouTube. Eu evito usar controles que precisam de biblioteca mais específica, coisa do tipo. E tem um segundo ponto. Às vezes, dependendo de alguma diferença na tua máquina, no teu computador, digamos assim, na tua versão, pode ser que sua list view não funcione tão bem assim. Então, ele também tem as suas contas, tá? Não vou entrar muito no mérito com essa questão de por que isso acontece, se é 64 bits, se é 32 bits e assim por diante. Não vou entrar muito no mérito disso, porque não é o propósito da aula em si, tá? Mas entenda que existem algumas particularidades com relação a list view que podem ser um problema. Tudo bem? Bom, se você está interessado, se você está gostando da aula, está gostando do nosso projeto e quer saber como colocar, então curte o nosso vídeo, porque isso ajuda a gente a crescer. Não se esquece de compartilhar o nosso conteúdo também com o máximo de pessoas se você puder. Isso ajuda muito a gente a conseguir crescer, a chegar para mais pessoas e também, né, atender a nossa meta, que é justamente trazer conhecimento para o maior número de pessoas possível. Tá? Então, a gente faz o melhor trabalho que a gente pode justamente para conseguir trazer conteúdo legal, conteúdo interessante para vocês. Bom, então, bora parar de falar e colocar esse list view para funcionar. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui então para o user form, tá? E a primeira coisa que eu vou precisar fazer é o seguinte: eu vou vir aqui
na minha caixinha de ferramentas, tá? E aí eu vivo falando para vocês que a minha caixa de ferramentas é diferente. Provavelmente de vocês está um negócio mais ou menos assim, né? Aí aparecendo. Ela fica meio pequenininha assim e tem menos controles, ok? Por que que a minha tem mais controles? Porque eu fui habilitando novos controles aqui, tá? Como que eu faço para colocar controle novo aqui? Eu tenho duas coisas para fazer. A primeira, colocar as bibliotecas para funcionar, tudo bem? Então eu preciso colocar essas bibliotecas para funcionar. Como assim, Lucas? Biblioteca? Dentro de programação, imagina que tudo aquilo que a gente escreve, message box, por exemplo, input box, né? Unload me e outros controles desse tipo, outros comandos desse tipo, tudo isso foi programado por alguém. E essa programação foi guardada no que a gente chama de biblioteca. Então, se o seu software não tivesse bibliotecas, ele não entenderia. Ele não ia saber. Você ia colocar para ele message box e ele não ia entender o que fazer com isso. Ele não ia saber o que é uma message box. Então, ele só funciona por conta dessas bibliotecas. Mas existem muitas mesmo, tá? E normalmente o seu software, o seu Excel, ele chegou para você com as bibliotecas padrão. E a list view, né, e o image list que a gente vai usar também, eles são controles que não são padrão. Eles fogem um pouquinho desse padrão, tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, vai vir aqui em cima em ferramentas, tá? Então, você tem aqui a guiazinha de ferramentas, olha, arquivo, editar, vai pulando até chegar em ferramentas. Chegou aqui, você vai vir nesse referências, que tem esses livrinhos aqui, olha. Clicou lá em referências, vai abrir uma janela, onde tem todas as bibliotecas que você tem disponíveis aí no seu computador. Você vai ver que vai ter bastante coisa, tá? E você vai perceber uma questão que é o seguinte, olha. Aqui eu tenho, por exemplo, né, estou trabalhando com 5 bibliotecas ativas no meu computador, tá? No meu VBA. Então, o que eu vou ter aqui? Visual Basic for Applications, essa aqui é a principal, tá? Então, a VBA é a principal. Microsoft Excel 16.0 Object Library, né? Então, que vai falar aí da questão de alguns controles, tá? Desculpa, galera. Minha garganta ainda não está 100%. Já melhorou bastante, mas ainda não está 100%. Então, eu tenho aqui a OLE Automation, a Microsoft Office 16.0 e a Microsoft Forms 2.0 Object Library, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar para funcionar, vai marcar a caixinha, vai procurar aqui na sua lista. Os meus, eles ficam aqui em cima, tá? Aqueles que estão marcados. Você vai procurar aí na sua lista esse Microsoft Forms 2.0 Object Library aí. E você vai marcar essa caixinha caso ela já não esteja marcada, tudo bem? Quando você fizer isso, você vai ter condições aí de utilizar outros controles dentro do seu VBA, tudo bem? Então, vai lá, procura e vai rodar aqui, né? Vai procurar lá dentro de Microsoft, ele está aqui em ordem alfabética, e aí você vai lá e vai procurar aquele controle, tá? Mais uma vez, Microsoft Forms 2.0 Object Library, tá? Então, essa daqui é a biblioteca atualizada dele. Foi atualizada, inclusive, recentemente, tá? Tinha uma outra biblioteca um pouco mais antiga que rodava também e ela dava alguns problemas com o List View em algumas versões. Aqui o pessoal fez algumas correções que ficou super legal, inclusive. Tá? Feito isso, marcou lá a sua caixinha, você vai vir aqui, vai dar OK. Aí você vai abrir aqui a sua caixa de ferramentas, vai clicar com o botão direito aqui numa parte cinza, né, uma parte que está vazia, você vai clicar com o botão direito e vai vir aqui em controles adicionais, tá? Ele vai pensar um pouquinho e aí vai aparecer um monte de coisa aqui, olha. Um monte de coisa. Isso aqui são todos controles que você pode instalar dentro do seu Excel, digamos assim, tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho várias bibliotecas aqui, olha, várias bibliotecas, tá? Vários controles, desculpa. Você vai procurar aqui o Microsoft, cadê ele aqui?
Progress Bar não. Você vai procurar aqui até você achar o List View, tá? Então, Microsoft List View. Deixa eu achar o meu aqui para poder mostrar para vocês. Shell. Ele vai ser um desses version 6 aqui, tá? Media Player, Web Browser, Preview, Toolbar. Opa, eu tirando coisa daqui. Technical Service, Slicer, Shell Folder, Scripting, Progress Bar. Percebe que mesmo aqui, percebe que mesmo eu que utilizo pra caramba o Excel, o VBA, eu não utilizo nem metade dos controles que tem disponíveis aqui, tá? Até porque alguns precisam de outras bibliotecas específicas e tudo mais. Mas o controle você vai pegar, até fui procurar ele lá embaixo, mas ele está aqui em cima, tá? Microsoft List View Control, version 6.0, tá? Então, esse daqui você vai vir e vai marcar essa caixinha aqui, ok? E aí você já vai aproveitar, que a gente vai usar mais para frente, e vai marcar esse outro aqui também, olha. Microsoft Image List Control version 6.0 também. Por quê? Esses dois vão trabalhar em conjunto, tá bom? Então você vai marcar esses dois e vai dar OK. Aí vai aparecer esse carinha aqui, olha, que parece que tem umas pastinhas ali, que é o List View, e vai aparecer aqui também para você esse outro aqui, olha, que é o Image List, tá? Então, esses dois aqui vão aparecer para você, tudo bem? Feito isso, você vai clicar aqui no List View, vai clicar lá no seu formulário e ele vai aparecer um negócio mais ou menos assim ali, tá? Então, vai aparecer aqui o List View, deixa eu aumentar ele aqui para ele ficar bonitão, colocar ele aqui num tamanho legal. E aí está, então nosso List View já está instalado. Comenta aqui embaixo se você teve dificuldade com esse processo, tá? E de encontrar a biblioteca, encontrar os controles e tudo mais, tá bom? Mas é isso que você vai fazer, você vai colocar a biblioteca para rodar, né? Então vai instalar a biblioteca, digamos assim, e vai procurar esse List View aí. Feito isso, galera, ele vai aparecer aqui por enquanto como se fosse uma lista normal, tá? Por agora, a gente vai deixar ele quietinho desse jeito, não vou me preocupar com ele. A gente vai colocar mais coisas nele daqui a pouco, tá? Então, primeiro agora a gente vai começar a fazer o nosso cadastro de atividades, tá? Então, como é que vai fazer cadastrar as atividades? A gente vai fazer o preenchimento aqui de nova atividade, clicar aqui no botão salvar atividade, e ele vai vir aqui e escrever isso pra gente aqui no Excel. E essa é uma questão que a gente já fez em outros projetos, tudo bem? Conforme ele vai escrevendo aqui, vai ser possível a gente fazer nossos filtros, né? Aplicar os nossos filtros. E por último, a gente apresentar essa lista filtrada. E é essa lista filtrada que vai alimentar a nossa list view. Tudo bem? Então, galera, se você está gostando do nosso projeto, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para não perder conteúdo. Todas as terças e quintas-feiras a gente tem conteúdo novo às 11h30 da manhã, tá? Sem falha. Eu já gravo antecipado, que é para não falhar com vocês. E um último comentário, um último aviso, a gente está com o nosso programa de cursos grátis rodando, tá? De 2023. Então, todo segundo semestre a gente faz uma rodada grande de cursos grátis, tá? Então, de 2023 já está com inscrições abertas e o nosso primeiro curso já está chegando. De agora na segunda semana, primeira aula vai acontecer na segunda semana de junho. Então, acesse o nosso site, lá você vai encontrar todas as informações. São 8 cursos online, ao vivo, tá? Onde a gente vai falar sobre Excel, vamos falar sobre gestão da qualidade, vamos falar sobre metodologia para quem gosta de metodologia. São 8 cursos completíssimos, tá? São cursos que eu uso no meu portfólio, que eu uso para atender empresas, que eu ministro realmente para os alunos. É o mesmo curso, não tem corte, não tem nada, completo. Você vai receber certificado de conclusão, né? Vai receber material didático do curso, tudo certinho, bonitinho. Esse evento acontece todo
ano, no segundo semestre do ano. Então não perde essa oportunidade, porque de novo, se você perder agora, só em 2024, se tiver. Então vai lá no nosso site, o link está aqui na descrição, tá? Vai lá no nosso site, lá tem todos os detalhes. Para você se inscrever, é só preencher um formuláriozinho com 5 perguntinhas simples, mais nada, tá? Então vai lá, se inscreve e não perde essa. Galera, até a nossa próxima aula para a gente poder continuar o nosso projeto.